Bom, vamos voltando. Antes da gente ir para o intervalo, a Raíssa, eu vou confundir você com a Analice daqui até o fim do curso. Vocês duas usam óculos, vocês duas são altas, vocês duas são brancas. Vou confundi-las. A Raíssa veio me perguntar o seguinte, e aí eu falei assim, cara, isso não deve ter ficado claro, tá? A Raíssa falou assim, professor, e aquela equação ali, tem uma para o som? Na realidade, Raíssa, e aí eu vou repassar o que eu falei para a Raíssa para todos, uma onda, ela é caracterizada por uma equação daquele tipo ali. Aquilo ali se chama uma equação diferencial parcial, porque ela envolve derivadas parciais, algo que vocês só vão ver no cálculo 3, mas que eu vou introduzir aqui no momento oportuno. Então, qualquer fenômeno ondulatório, vamos dar um nome para um fenômeno ondulatório? U. Então, U é uma onda. Se U é uma onda, então a equação que indica o transporte de U, ela é isso, ó, derivada segunda temporal, ou seja, gente, derivada segunda temporal tem a ver com uma espécie de aceleração. Certo? Tem uma espécie de aceleração. Então, derivada segunda temporal de U é igual ao quadrado da velocidade de U vezes a derivada segunda espacial de U. Isso daqui é a equação geral. É assim que você identifica uma onda. Você quer saber se um fenômeno é ou não uma onda? Você vai manipular aquele fenômeno e ver se a equação que descreve aquele fenômeno tem aquela cara. No caso do som, o som vai ter essa cara. E no lugar do U aqui vai aparecer pressão. Então a gente diz que o som é onda de pressão. Tá? É a pressão que vai se propagando com uma velocidade que vai aparecer aqui, que é a velocidade do som. Aí depende do meio. Então esse V que aparece aqui é a velocidade da onda no meio que a suporta, em relação ao meio que a suporta. Então, no caso do som, a velocidade que aparece aqui é a velocidade do som no ar, a velocidade do som na madeira. E aí, por isso, fica tão absurdo quando você olha para cá e vê essa velocidade aqui sem ter um meio. Isso daqui, gente, isso aqui é tão absurdo que isso daqui vai dar origem a uma nova física com outras coisas completamente distintas da que vocês veem, chamada relatividade. Que a relatividade, um dos princípios da relatividade, tá bom. Se aquilo ali é uma velocidade, em relação a quê? Em geral, a velocidade é em relação ao meio que suporta a entidade que está se transportando. Mas se uma onda eletromagnética se transporta sem um meio material, essa velocidade aqui é em relação a quê? E aí a gente vai ter que começar a descobrir, tentar entender em relação a que se trata aquela velocidade. E aí isso vai mostrar que toda a física que vocês aprenderam, estão aprendendo, deve ser amassada e jogada no lixo e jogada fora. Toda a física do Newton está errada. Você vai ter que começar a aprender física tudo de novo. Você vai ter que começar a aprender relatividade. Certo? Que semestre que vocês têm relatividade? Está um pouquinho longe ainda, né? Mas, vamos falar do último meio de transmissão de calor. Tá? O último mecanismo de transmissão de calor, eu vou apresentar uma equaçãozinha aqui para vocês. Ela é uma equaçãozinha bem simplificada, mas bem simplificada mesmo, porque vocês ainda não tiveram nenhum contato com derivadas parciais, então eu dei uma simplificada muito grande na equação. Na realidade, a equação de transporte de calor é uma equação diferencial parcial também, mas eu não vou apresentá-la. Mas o próximo método de transmissão de calor é aquele que você mais está acostumado, via contato. Tá? Só que na realidade, o nome que vai aparecer aí não é contato, o nome que vai aparecer é via condução. Bom,
Então vamos lá. A gente viu o primeiro, o que eu apresentei primeiro foi transferência de calor via corrente de convecção. Ocorre em fluido e necessita do deslocamento de matéria. Segundo método, via radiação eletromagnética, que a gente não entendeu nada, você só sabe que tem duas diferenças de temperatura, vai gerar a onda eletromagnética. Tudo bem? Lá na faixa do infravermelho, que vai fazer você ter a sensação de calor. Tá? O terceiro é um método de transmissão de calor entre sólidos. Tá? Mas, porém, entre sólido, pode ser entre sólido e líquido também, mas nesse caso não há transporte de matéria, não há movimentação de matéria. Tá? É análogo a você pegar um corpo muito quente e colocar em contato com um corpo muito frio. Ou análogo a você pegar, por exemplo, ó, você pegou aqui uma barrinha e imagine que por alguma forma você está oferecendo uma fonte de calor e você está aquecendo ele por aqui. Tá? Por aqui você está aquecendo o calor. Esse calor, por mais que você esteja fornecendo, talvez você está pondo fogo, algum processo, tá? Esse calor que está sendo transmitido por essa parte, essa energia que está sendo transmitida por essa parte, obviamente ela vai se transmitir ao longo desse material. Tudo bem? Vamos tentar bolar uma ideia? Vou fazer o seguinte. Isso daqui lá para frente eu vou mostrar, bom, não sei, não nessa disciplina, isso daqui dá origem a um objeto matemático sensacional chamado série de Fourier. Vamos imaginar que essa extremidade esteja a uma temperatura T1. Vamos imaginar que essa outra extremidade esteja a uma outra temperatura T2. E eu vou imaginar que T2 é maior do que T1. Tudo bem? Então eu tenho um material que está submetido a uma diferença de temperatura. Pode ser que nesse lado aqui você tenha colocado um bloco de gelo e nesse lado aqui você pegou um pedaço de ferro muito quente. Tudo bem? Temos dois corpos a diferentes temperaturas. O que vai ter? Vai ter transferência de calor. Eu acho que é mais bonito, eu acho que é mais didático, né? Já que nós estamos na licenciatura. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se ficou mais didático. Ó, encostei aqui um bloco de gelo. Isso aqui é legal pra cacete. Normalmente, coisas menores de temperatura são relacionadas à cor azul, né? Certo? E coisas maiores de temperatura estão relacionadas a que cor? Vermelho. Eu fujo muito da aula, tá? Deixa eu fazer uma pausa. Tentar explicar que aquilo aí parece não me fazer muito sentido. Sabe por quê? Em termos energéticos, em termos de energia, qual das cores você deduz que teria mais energia? Qual das cores traz mais energia? O azul ou o vermelho? Ah? Vermelho, né? Só que o vermelho é a cor que tem menos energia. E por que a cor que tem menos energia a gente associa a maior temperatura? Vou fazer uma pausinha aqui para vocês. Fazer uma pausa. Quando eu falei para vocês da transferência de calor via irradiação, falei assim, olha, onda é o movimento de alguma perturbação, tá? No caso da onda sonora, as minhas cordas vocais vibram, causa uma perturbação no ar, que causa uma diferença de pressão, essa diferença de pressão vai se propagando, tá certo? E aí eu falei da onda eletromagnética e ninguém me perguntou qual é o tipo de perturbação que é causado, que é propagado por uma onda eletromagnética. Alguém poderia falar assim, cara, campos eletromagnéticos. Né? Você tem um campo elétrico vibrando, simultaneamente tem um campo magnético vibrando, e isso é o que se propaga. De alguma forma se propaga no vácuo. Mas quem que causou essa vibração primeira? A vibração de uma carga elétrica. Tá? Você tem aqui uma carga elétrica. E essa carga elétrica começa a vibrar.
E aí a vibração dessa carga elétrica, de alguma forma, ela se propaga. Vou dar um exemplo. Catei aqui o celular da Cat. Aí eu vou ligar para o João. Coloco o número do João. Você sabe, em termos bem simplórios, o que está acontecendo? Quando eu coloco o número do João e aperto liga, eu estou colocando os elétrons da anteninha da Raíssa a vibrarem, da Raíssa, da Kathleen. Eu vou chutar um número que não tem nada a ver, tá? Os elétrons aqui passam a vibrar 110 vezes por segundo. Só que dentro dessa sala, apenas o celular do João vibra 110 vezes por segundo. Então ele consegue, no vácuo, viajando aquela velocidade que eu coloquei, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, esse elétron vibrando, transporta essa perturbação pro celular do João. Quando o João atende e eu começo a conversar, os dispositivos do celular pegam a minha vibração sonora, transformam em um código de vibração eletromagnética que é transportado para o celular do João, que faz a recodificação, e aí o João consegue ouvir minha voz. Mas o principal é que aqui você tem elétrons vibrando a 110 vezes por segundo e que chega no do João. Nunca pararam para pensar nisso? Coisa bonita, né? Por isso, então, para grampear um telefone, para grampear alguma coisa, você precisa achar frequência, isso se chama frequência, na qual a informação está sendo transmitida. Quando você fala assim, agora a internet vai ser 5G. 5G são elétrons que vibram 5 bilhões de vezes a cada um segundo. Ele vibra 5 bilhões de vezes a cada um segundo, e aí você consegue transportar energia dentro dessa faixa de frequência. Essa é a faixa do 5G, que é uma frequência baixa. Baixíssima. Tudo bem? Por exemplo, eu estou enxergando aqui a blusa da Raíssa e eu estou vendo um verde. Você sabe o que está acontecendo na realidade? Está vindo luz. Isso aqui é a luz eletromagnética. Ela está vindo em todas as frequências. Quando todas as frequências batem aqui na blusa verde da Raíssa, ela faz com que os elétrons que estão ali naquela parte da blusa da Raíssa vibrem aproximadamente, vou chutar um valor, tá? 6 vezes 10 a 14, então pega o 6, coloca 14 zeros, certo? Vezes por segundo. Não tem nem como falar esse nome. Quando os elétrons vibram dessa forma, eles devolvem uma perturbação no espaço que alguma antena do nosso corpo consegue perceber. O nosso olho. O nosso olho é perturbado, por isso entende aquilo como cor verde. Cada cor, ela tem uma vibração específica. A cor amarela é uma cor de vibração está vibrando mais do que o verde. Certo? Então, dependendo da vibração, você coloca aqui, caracteriza o tipo de onda eletromagnética numa coisa que eu vou batizar de espectro eletromagnético. Então, quando ele está vibrando pouquinho que eu estou falando, pode ser até 5 bilhões de vezes por segundo. Isso é pouquinho, vibração. Você tem, nessa faixa aqui, eu não vou lembrar o valor, mas você tem ondas de rádio. Tá? Ondas de rádio são essas que você usa para se comunicar. Tá nas telecomunicações. Tá? Você perturba elétrons de outras antenas. Acima das ondas de rádio, você tem um tipo de vibração um pouquinho maior que consegue colocar para vibrar moléculas de água. São as micro-ondas. As micro-ondas, elas conseguem transportar essa perturbação para moléculas de água, que é o que o equipamento micro-ondas faz. Ele faz com que os dipolos da molécula de água comecem a vibrar. E se eles começam a vibrar, quer dizer que eles têm mais energia, é o que caracteriza o fato de aumentar a temperatura da comida. Então o micro-ondas, na realidade, ele não está esquentando a comida. Ele está esquentando apenas as moléculas de água. Tudo bem? Se eu começar a vibrar um pouquinho mais, eu entro
numa faixa de que essas ondas conseguem fazer qualquer molécula vibrar. Não apenas as moléculas de água. Essas ondas que conseguem fazer qualquer molécula vibrar são chamadas de ondas de calor. Tudo bem? Ondas de calor. Por isso, olha, é essa aqui que dá a nossa sensação. Certo? Ondas de calor. Ótimo esse nome, né? Que ele consegue pôr sua molécula para vibrar, então ele consegue fazer a sua temperatura aumentar. Por enquanto, nós ainda estamos associando temperatura à energia de molécula. Ok? Então aqui vão ter as ondas de calor. Só que eu não vou pôr nome ainda não. Acima das ondas de calor, vem umas ondas que não conseguem fazer a gente esquentar. Não nos dão a sensação térmica, mas elas são capazes de sensibilizar nossos olhos. São as cores. Olha só, a energia das cores está acima da energia das ondas de calor. A perturbação que elas propagam está na ordem de 10 elevado a 15, 10 elevado a 14, 10 elevado a 15 vibrações por segundo. A primeira cor que você consegue enxergar é o vermelho. Certo? Agora existe uma chance muito grande de eu errar, então eu vou olhar aqui no livro. Eu acho que é o amarelo, alaranjado, verde e azul. Ah, é? É o laranja, o amarelo primeiro? Não, mas o arco-íris é isso mesmo. Está a ordem do arco-íris, que o arco-íris faz exatamente isso. Então é vermelho, laranja, amarelo, ajuda eu aí, verde. Ainda bem que eu tenho giz de todas as cores, hein? Verde, lilás, né? Tá, azul. Bom, ninguém espera que eu tenha anil e violeta, né? Ninguém vai ficar bravo não, né? Mas a última cor que vai aparecer aqui é a violeta. Certo? Ali o meu desenho está completamente fora de escala, tá? Completamente fora de escala. Porque você tem tudo isso de onda de rádio, você pode ter tudo isso de micro-ondas, tudo isso de ondas de calor, mas o que você tem de onda que você consegue enxergar é assim, um cagagésimo, é pouquíssima coisa. Tá certo? Se a gente conseguisse enxergar todas as ondas aqui, a gente não conseguiria se comunicar. Tá? A gente enxerga pouquíssimas coisas. Acima, a luz que a gente enxerga, a onda eletromagnética que a gente enxerga de maior frequência, de maior energia, é o violeta. Acima do violeta, olha que nome legal, o ultravioleta. Tá? Não vou discutir os próximos, senão eu estrago o curso de ondas. Mas peraí, se acima do violeta tem ultravioleta, eu posso bater o olho aqui e falar que as ondas de calor estão abaixo do vermelho. Se as ondas de calor estão abaixo do vermelho, que nome que eu posso dar para elas? Infravermelho. Tudo bem? Então as ondas de calor são o infravermelho. Então as ondas de calor estão mais perto do vermelho do que do azul. Por isso que eu vou representar por vermelho corpos de maiores temperaturas. Opa! Pode fazer a pergunta que você quiser. Aqui uma completa, uma quantidade de fotão fica azul, enquanto que quando é incompleta fica amarela. Sim, mas isso daí tem a ver, aí é mecânica quântica, isso aí tem a ver com o gás que está gerando essa, no caso é o butano. O gás butano, a queima dele, você vai causar determinadas excitações, isso que eu estou falando, que é quântica. Você excita a molécula, e aí ela libera energia quando ela volta para o estado fundamental. Essa energia, que quando ela volta para o estado fundamental, e aí é quântico, essa energia, ela é quantificada, ela é H vezes uma determinada frequência. No caso do butano, quando ela faz essa diferença de frequência, é exatamente relativo ao que você consegue enxergar como azul. Tá certo? Tudo bem? Mas a explicação é mais quântica. Vou até falar outra coisa. Cata um pouquinho de sal e joga nela. Você vai ver ela brilhar. Porque ele excita o elétron sal. Quando ele volta,
ele libera uma luz de cor característica. Tudo bem? Certinho? Fiz tudo isso só para explicar que aqui vai ter por que a gente usa o vermelho. Certo? Certo, Leandro? Tá bom, Leandro. Então, aqui, Leandro, vai ter a temperatura T2. Aqui, Leandro, teremos a temperatura T1. Se aqui eu tenho T2, aqui eu tenho T1, T2 é maior que T1, o que eu garanto que vai existir ultrapassando aquela barra unidimensional? Calor. Calor fluirá através. Agora eu quero saber o seguinte. Suponhamos que eu queira calcular a quantidade de calor que irá fluir. Estamos pensando numa equação que pode descrever a quantidade de calor que fluiu via o contato direto. Do que depende a quantidade de calor? Primeira coisa, vamos lá. Não, Maria, não. Ah, agora sim, Maria, vou perguntar de novo. Vou voltar. Do que depende aqui a quantidade de calor? Fala mais alto, fala mais alto. Sensacional, Maria. Quanto maior a diferença de calor, quanto maior a diferença de temperatura, o que você espera? Que maior seja o fluxo de calor. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então, a quantidade de calor é esperado que ela dependa da diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, isso aqui é natural para todo mundo, né? Estamos imaginando um objeto unidimensional. Estou pegando a situação mais simples possível. Por que eu estou pegando unidimensional? Para eu não precisar considerar área, para eu não precisar considerar volume. Eu só preciso considerar a extensão. Tudo bem? Agora, o que mais que você acha que vai depender aquilo ali? Isso, mas isso aí a gente vê depois. Então, eu vou escrever, gostei do que você falou. Então, eu vou dizer que ele é proporcional. Tá? Proporcional. O que significa proporcional? Que se dobrar a diferença de temperatura, deve dobrar a quantidade de calor necessária. Tudo bem? Aquele ali é o símbolo que eu estou colocando para proporcional. Do que mais que deve depender? O comprimento, né? Vocês acham que se eu aumentar o comprimento, eu facilito ou dificulto o fluxo de calor? Dificulto. Então, quanto maior o comprimento, menor deve ser o fluxo de calor. Então, não faz sentido que isso aqui seja diretamente proporcional ao comprimento. Mas faz sentido que ele seja inversamente proporcional ao comprimento. Todo mundo de acordo? Gente, vocês estão acompanhando? Está igual arroz de festa? Diga. Vamos lá, João. Imagina que isso aqui é uma barra de 1 metro. Temperatura que está 100, a temperatura que está 0. Vai ter fluxo de calor, não vai? Vai ter uma quantidade de calor. Se eu dobrar o tamanho da barra, o que você espera da quantidade de calor? Aumenta ou diminua? Perfeito, diminui. Se eu dobrei o tamanho da barra, é natural imaginar que o fluxo de calor, a quantidade de calor vai cair pela metade. Porque eu tenho o dobro de material que eu preciso aquecer. Entendeu? Então, isso é dizer que ela é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Entendeu mesmo? Perfeito? Tamo junto? Na extremidade. Mas o calor vai se transportar ao longo da barra. Certo? Você vai ter fluxo de calor ao longo da barra. Até que toda a barra atinja a mesma temperatura. Não estou nem considerando porque eu não quero complicar. Certo? Entenderam o que o Eleandro falou? A barra também está em contato com o ar. Eu teria que considerar isso. Qual a temperatura do ar? Só que eu não quero complicar agora. Aliás, eu estou pegando um modelo extremamente simplista, só para que a gente comece a adquirir alguns insights sobre isso. E mais eu quero mais discutir a matemática. Tudo bem?
Tamo junto? Pode falar à vontade. Então, só para eu entender, aí depois você explicou que tem mais né? Então, o comprimento vai diminuir a quantidade de calor. Eu estou comparando as duas extremidades. Eu posso pensar que parte dessa energia ficou acumulada no universo. Pode. Vamos de novo, vamos falar em média. Tá? Você quer que tudo atinja a mesma temperatura. Então precisa ser a mesma média. Só que você dobrou a quantidade agora. Entendeu? Show? Tudo certo? De novo, eu acredito que a equação que eu vou pôr aqui, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Que é bem simplista mesmo. Porque uma equação real de transferência de calor é uma equação diferencial parcial. Eu que estou procurando deixar o mais simples para a gente poder discutir algumas coisas. Tá ok? Agora vamos um pouquinho de matemática básica. Tá bom? Um pouquinho de matemática básica. Se eu tenho uma grandeza que é diretamente proporcional a duas outras, então isso é um indicativo que essa grandeza é diretamente proporcional ao produto dessas duas. Tudo bem? Deixa eu tentar pegar um exemplo. Deixa eu ver. Pior que eu não consigo nenhum exemplo de coisa que vocês já estudaram. Ainda não consigo. Pior que eu não consigo nenhum exemplo. Eu vou pegar isso quando a gente falar de equação dos gases. Aí eu vou conseguir um exemplo melhor. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Eu não consigo mesmo. Me fala uma equação de física do ensino médio que vocês entendiam bem. Vou pegar do ensino médio, mas essas coisas aqui eu vou explicar em detalhes depois. Tudo bem? Lá no ensino médio, vocês estudaram que se você tem um gás e esse gás está aprisionado, a pressão desse gás está relacionado à quantidade de pancada que as moléculas de gás vão fazer aqui no pistão. Certo? Tudo bem? O que acontece? Ó, eu estou aqui. Estou vibrando. O que acontece se eu aumentar a temperatura desse gás? O que acontece com a vibração dessas moléculas? Fala alto. O que acontece se eu aumentar a temperatura? A temperatura aumenta. E a quantidade de pancada que eles vão dar aqui? Aumenta ou diminui? Aumenta. Então eu posso dizer que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. De acordo? E o volume? Se eu aumentar o volume, a quantidade de pancada aumenta ou diminui? Diminui. Então a pressão é diretamente proporcional ao volume? Não. A pressão deve ser o quê? Inversamente proporcional ao volume. E a quantidade de moléculas? Se eu aumentar a quantidade de moléculas, o que você acha que deve acontecer com a quantidade de pancadas que é dada ali? Aumenta. Então faz sentido dizer que a pressão é diretamente proporcional à quantidade de pancadas. Ou diretamente proporcional ao número de moléculas. Eu vou chamar esse número de moléculas de N. Tudo bem? Aqui está errado, né, gente? Vocês me falaram que é inversamente proporcional. Então, se a pressão é diretamente proporcional àquilo tudo, a cada uma daquelas coisas, então isso é uma definição matemática de grandezas diretamente proporcionais. Então a pressão, ela é diretamente proporcional a eu fazer o produto disso tudo. Tá? P vezes 1 sobre V vezes N. Tudo bem? Só que vocês não estão habituados a lidar com coisas proporcionais, vocês estão habituados a lidar com igualdade. Como é que eu transformo uma relação de proporção em uma igualdade? Eu coloco uma constante. Certo?
Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever que P é igual, só vou trocar a ordem dos fatores, N vezes T sobre V. Aí você fala, professor, mas aqui agora está igual. Você só trocou o sinal de proporção por um sinal de igualdade. Tá bom? Me perdoem, me perdoem. Eu vou pôr uma constante aqui. Certo? Qual o significado daquela constante? A constante é o que vai definir o teu sistema de unidades. Você escolhe a constante de modo a definir o seu sistema de unidades. E aí você passa a interpretar. Eu posso escolher que essa constante seja 1. Eu tenho essa liberdade de escolha. Só que se a constante for 1, eu vou ter que pensar num sistema de unidades para pressão, num sistema de unidade para volume e num sistema de unidade para temperatura que faça essa equação conversar. Acho que todo mundo aqui já reconheceu que equação que eu estou falando, né? PV igual a nRT. Toda vez que vocês olharem uma equação em física e essa equação aparecer uma constante, cara, a física está nessa constante. E essa constante foi colocada lá exclusivamente para fazer um ajuste de unidades. Por exemplo, na força gravitacional, G é mão é minho por quadrado da distância. Os resultados experimentais indicavam que a força gravitacional era diretamente proporcional a cada uma das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ela é diretamente proporcional a M1, M2 dividido pelo quadrado da distância. Eu quero fazer uma igualdade. Está com uma constante. Certo? Constante a gente chama de G, constante gravitacional. Quanto que vale a constante gravitacional? Quanto você quiser. Quanto você quiser. Ah, mas eu vi no curso de gravitação que ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Opa, ela não vale isso. Ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton quilograma quadrado por Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, ela só tem esse valor se você estabelecer que a massa é medida em quilograma e que a distância é medida em metro. Você pode inventar um sistema de unidades que ela vale a 1. Tudo bem? Certo? Se você não entendeu isso de maneira muito precisa, faz o seguinte, uma sugestão. Assista a minha aula 2, tá? A carga elétrica, do curso de eletromagnetismo 1 que eu estou dando para engenharia. Tá bom? Porque lá eu explico como que se coloca uma unidade de carga elétrica. Por mais que seja eletromagnetismo 1, tá o conteúdo ainda bem acessível para vocês. E aí lá eu discuto exatamente como que aparecem essas constantes mirabolantes na física. Tudo bem? Você vai entrar no meu canal, você já entra para ver termodinâmica, aí você procura lá eletromagnetismo 1. É o que eu mando os vídeos. Certo? Entra lá na aulinha de termo mesmo, e aí você entra no canal lá, tá bom? Certo? Portanto, meus amiguinhos, se eu quero transformar isso aqui numa igualdade, se eu quero transformar isso daqui numa igualdade, eu vou ter que socar uma constante. Então, olha que legal que vai ficar essa equação que eu estou inventando. Q igual. Bom, ele tem que ser diretamente proporcional à diferença de temperatura. T2 menos T1. Inversamente proporcional à distância. E para aquilo ali tornar-se uma igualdade, o que eu tenho que colocar? Uma constante. Vou colocar a letra grega kappa. Parece um K, mas é o kappa. Estamos juntos? Certo? E aí agora, o que o físico tem que fazer? Essa constante foi colocada por mim, ela vai fazer um ajuste de unidades, certo? Só que ela tem que ter um significado. Porque a unidade dela é unidade de calor por unidade de temperatura vezes unidade de comprimento, se eu fizer análise dimensional. Ela deve estar me indicando alguma coisa. A única coisa que ela pode estar me indicando é uma propriedade do material. Porque você espera que o fluxo de calor através de um metal seja igual ao fluxo de calor através
de borracha? Não. Aí a hora que eu olho para cá, se eu tiver um metal e uma borracha do mesmo comprimento, submetida à mesma diferença de temperatura, a única coisa que pode variar de um para o outro é o quê? Essa constante. Tudo bem? Estamos juntos? Fácil? Muito fácil? Ou extremamente fácil? Tudo bem? Encerramos aqui. Mecanismo de transferência de calor. Tudo bem? Vamos retornar no momento oportuno. Já estão prontos para fazer todos os exercícios do Moodle para colocar de transferência de calor? Tudo bem? Qual foi a outra opção que eu dei para falar com vocês? Como medir temperatura. Vão aprender a medir temperatura? Vamos aprender a medir temperatura. Então, não, mas até amanhã, amanhã à noite eu acho, não. Quarta noite eu acho que eu consigo. Quarta noite eu não tenho aula. Acho que hoje eu não consigo falar de todas as escalas termométricas. Eu vou falar de todas, é impossível, mas eu vou falar em 3. O que chama mesmo? Kainan, esqueci, desculpa, esqueci seu nome. Kainan, você costuma medir temperatura em que escala? Não. Celsius. Graus Celsius. Então, eu vou perguntar para o Kainan, mas serve para todo mundo. Menos para Kathleen e para Maria Fernanda, que eu estava conversando com elas agora há pouco. Qual o significado de medir? O que é medir? Vamos, Valesca, pensa um pouquinho o que é medir. Vocês já fizeram fundamentos da física, né? Em fundamentos da física, vocês viram falar em unidade de medida, né? E não sabe o que é medir. Vou começar com as comparações. Você se incomoda de falar qual é a sua massa? 48? 48 quilogramas. Tá. Eu vou mentir um pouquinho a minha massa só para fazer sentido. A minha massa são 96 quilogramas. Na verdade são 94, estou aumentando um pouquinho. Prefere que eu aumente a minha ou que eu abaixe a sua, Kathleen? Vamos abaixar a sua? Tá bom. Então, você está precisando um pouquinho, né? A massa da Kathleen é 47 quilogramas, tá bom? A minha é real, a minha é 94. Alguém consegue falar qual é a minha massa sem falar 94 quilogramas? Sabendo a massa da Kathleen, que é 47 quilogramas? Ótimo. Você vai assim, Saulo, a sua massa equivale a 2 Kathleen. Todo mundo vai entender. O que você vai entender? Fala assim, olha, massa é a resistência, a massa inercial é a resistência que o corpo apresenta à aceleração. Então, para eu acelerar o Saulo, vai exigir o mesmo esforço que eu acelerar 2 Kathleen. Tudo bem? Um Saulo em pé numa balança é equivalente a 2 Kathleen em pé numa balança. O que eu estou fazendo? Estou comparando. Medir é comparar. Toda vez que você está medindo alguma coisa, você está comparando. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Ana Júlia, tem televisão na sua casa? Tem? Quantas polegadas?
50, estamos falando de quem tem dinheiro, hein? Uma TV de 50 polegadas? Raciocina comigo. O que significa essa TV ter 50 polegadas? Significa que ela é cara. Mas qual é o significado disso? 50 polegadas. Que se eu pegar a diagonal da TV, a diagonal, ela vai ter exatamente 50 polegares. É uma unidade de medida precisa? Não. Mas 50 polegares de quem? 50 polegadas do Saulo equivale a 50 polegadas da Cat? Não. Mas 50 polegadas do rei. Tá certo? De algum rei cuja polegada tinha 2,5 centímetros. Tá certo? Nos Estados Unidos tem uma unidade de medida de altura muito utilizada em aviação, chamada pés. Tá? Pés. Tá vendo? O que significa isso? A medida do pé. Para quem acompanha futebol americano, você vê que as distâncias no futebol americano são medidas em jardas. Jarda. A distância da ponta do nariz à ponta do dedo. Do rei. Certo? Toda vez que você está medindo alguma coisa, você está comparando. Tá? Por exemplo, a minha massa, eu falei 94 quilogramas. Isso equivale a eu dizer que a minha massa é 94 vezes 1 quilograma. Mas quem é que tem a massa de 1 quilograma? 1 litro de água. Ou vocês acham que é muita coincidência a densidade da água ser 1? A densidade da água não é 1, ela foi escolhida para ser 1. Então dizer que eu tenho 94 quilogramas é dizer assim, ó, a minha massa equivale à massa de 94 litros de água. Então medir é comparar. Só que para eu comparar algo, eu preciso estar eu necessito que essa coisa apresente uma precisão. Por mais que pareça que 1 litro de água é uma coisa precisa, isso depende da temperatura, pode alterar a massa. Então, como é que eu vou definir? Tá? Tem um cilindro, eu esqueci qual é o material, lá no Museu de Unidades de Medidas na Itália, que ele é a massa de exatamente 1 quilograma. Mas para nós, vamos pensar 1 quilograma igual a massa de 1 litro de água. Tá certo? Então, para medir temperatura, eu também vou precisar criar uma escala comparativa. Mas eu vou comparar o que com o que? Tá certo? A diferença que tem de medir temperatura, de medir grande parte das outras coisas, é que assim, para eu medir massa, eu preciso de uma coisa para comparar. Para eu medir temperatura, eu preciso de duas. De duas coisas que eu vou chamar de pontos fixos. E aí eu vou dar a ideia que um astrônomo sueco teve para se criar um termômetro e se medir temperatura. Esse astrônomo sueco era chamado de Andreas Celsius. Então eu vou ensinar hoje vocês como que funciona a escala de temperatura Celsius. Na aula que vem, eu vou falar da escala Fahrenheit e da principal escala para nós, que é a escala Kelvin. Porque nós precisamos tanto da escala Kelvin. Ok? Então vamos lá. Eu vou explicar, mas aí a gente só vai entender perfeitamente a escala Kelvin quando eu falar de gases. Tá? Então o que o Celsius fez? Ele falou assim, cara, qual é o elemento que vai apresentar que deve apresentar as mesmas características em qualquer parte do mundo? Água. Então eu vou usar a água como instrumento de medida de temperatura. Então eu vou pegar a água em duas temperaturas, em duas situações. A água quando ela está congelando, que é a mesma coisa eu pegar o gelo fundente. O gelo quando ele está se transformando em água. Então ele pegou o gelo, olha só. Ele pegou aqui, ó. Aqui eu tenho gelo, eu tenho água, perdão, ó, coloquei água. Aqui eu coloquei água. Coloquei gelo junto. Água e gelo junto. O que o Celsius esperou? O Celsius esperou atingir o equilíbrio térmico entre gelo e água.
Aí você fala assim, cara, atingir equilíbrio térmico? Atingir o equilíbrio térmico entre gelo e água. Quer dizer que não tem mais fluxo de calor. Isso é possível? Isso é possível. Gelo e água podem coexistir numa mesma temperatura. Em uma só. Só existe uma temperatura na qual gelo e água coexistem. Por isso que o Celsius fez isso. E aí ele pegou um tubinho com um pouquinho de mercúrio e colocou lá esse tubinho, que a gente vai chamar esse tubinho de nosso termômetro de mercúrio. Tudo bem? Aí eu coloco aqui o meu tubinho, fechado. Esse tubinho tinha mercúrio. O mercúrio, vou colocar o mercúrio em vermelhinho, tá? Não colocar em laranjinha. Vou aproveitar esse pedacinho de giz. O mercúrio desceu. Acho que hoje ainda vou falar da escala Fahrenheit. O mercúrio desceu e ficou ali naquela altura. Desceu porque ele contraiu. E aí ele veio aqui e marcou, falou assim, pronto. Essa temperatura, a temperatura que o gelo e a água coexistem, sem troca de calor, temperatura do gelo fundente, eu vou batizar de 0 graus Celsius. Posso fazer isso, professor? Pode. Você pode, Ana Júlia, por exemplo, fazer o mesmo experimento e batizar aquilo ali como 10 graus Ana Júlias. Os termômetros são criados assim. Os termômetros são criados com base naquilo que as pessoas querem. E o que o Celsius queria? Ele queria uma escala de temperatura dividida em 100 partes. Vocês já ouviram dizer graus centígrados? Também por conta disso. Porque o Celsius quis dividir em 100 partes. Então ele pegou isso. Depois, o Celsius pegou outro tubo, outra jarra, colocou água e vapor d'água. Sem troca de calor. Água e vapor d'água podem coexistir numa mesma temperatura? Podem. Em uma única temperatura. Existe uma única temperatura na qual água e vapor d'água coexistem. Tá? É até por isso que agora eu vou ensinar vocês, na hora que você está cozinhando o ovo, a maneira de você economizar gás. Depois que a água começou a ferver, ali está coexistindo água e vapor de água. A temperatura da água não aumenta mais. Ela vai ficar naquela temperatura para sempre. O máximo que você vai fazer é evaporar toda a água. Então, a hora que começar a sair bolinhas, essas bolinhas são vapor d'água. Água e vapor d'água estão coexistindo. Então, você pode baixar o fogo. Porque o fogo alto, ele não vai mais aumentar a temperatura. E aí, seu ovo vai continuar cozinhando da mesma forma. Tá certo? Obviamente que quando o Celsius colocou o lindo termômetro dele aqui, o que aconteceu? O nível da coluna de mercúrio, o mercúrio dilatou. O mercúrio dilatou e chegou aqui. E aí aquela temperatura, o Celsius escolheu como sendo 100 graus Celsius. Pronto. Ele criou a escala termométrica dele. Presta atenção que agora eu tenho um instrumento de comparação. Eu dizer que alguma coisa está a 50 graus Celsius significa que a coluna de mercúrio está bem no meio entre o gelo fundente e a água em evaporação. Isso é o significado de 50 graus Celsius. Entenderam? Entenderam que eu construí uma escala dividida em 100 partes? Tudo bem? Entendido? Normalmente se constrói um termômetro de acordo com as necessidades que a gente tem. Tá bom? O termômetro na escala Celsius, ele é muito bom para se medir o clima. Tá? Só que ele não é tão preciso, por exemplo, para se medir a temperatura do corpo humano.
Tá? Para se medir a temperatura do corpo humano, talvez um termômetro graduado em Fahrenheit seja melhor. Certo? Tomem muito cuidado quando vocês forem procurar por aí, da onde vem a escala Fahrenheit. Tá bom? Eu vou contar para vocês a história real da onde vem a escala Fahrenheit. O Fahrenheit, ele queria criar uma escala termométrica mais precisa que a escala Celsius. É só você prestar atenção e me dar uma ideia. A escala Celsius divide em quantas partes a temperatura entre o gelo fundente e a água em ebulição? 100. Se eu quiser uma escala com maior precisão, o que eu posso fazer? Dividir em quantas partes? Mais, né? Dividir em mais partes. A temperatura entre o gelo fundente e essa daqui pode ser maior. Eu preciso dividir em mais. E aí o Celsius foi atrás de um astrônomo, de um fazedor de termômetros. Estou falando fazedor porque eu não sei como que chama essa profissão, tá? Chamado Homer. H-O-L-E-M-R, um holandês. E ele viu que o Homer, ele utilizava como pontos fixos também a temperatura de fusão e ebulição da água. Ok? Só que o Homer utilizava, ele fala o seguinte, olha, a temperatura do gelo fundente, eu vou colocar como, deixa eu ver se eu lembro, eu tenho que lembrar, eu acho que é 7,5. Ele usava 7,5, eu vou colocar graus Homer. Tudo bem? Ele colocava 7,5. Tudo bem? Deixa eu fazer umas contas aqui, que eu tenho que lembrar. Deixa eu ver. 7,5, 90 por 2, 45. 45 por 2. Se eu não me engano, ele usava para essa temperatura, tá? 27,5. Tá bom? O que o Celsius fez? Aparentemente, qual termômetro está mais preciso? O Celsius ou o Homer? Celsius. Só que deixa eu ver se era... Eu acho que não era 27,5, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aguenta aí, desculpa. Não era 27,5. Ali embaixo eu lembro que era 7,5. Também, se vocês cobrarem de mim que eu lembre tudo, eu tô fodido, né? Vocês mesmo não lembram de nada? Vocês não lembram nem de perguntar? Não era 27,5, porque está muito menos. Deixa eu ver aqui. Ô, inferno, agora até eu achar. Isso aqui eu estou pesquisando em coisas que eu já escrevi, viu? Porque você não acha isso aqui na internet. Então eu tenho que achar aqui no meio das minhas coisas. Então pode demorar um pouquinho. Deixa eu ver. Peraí. Eu não estou tão errado, não. Eu não estou tão errado, não. Perdão, gente. O Homer, ele adotou aqui a temperatura do corpo. Ele adotou a temperatura do corpo. Mas ele adotou a temperatura do corpo 22,5. Porque, como eu disse, ele estava com fins meteorológicos.
Tudo bem? O que o Celsius fez? Olha, isso aqui é a temperatura do corpo humano. Qual que é a temperatura do corpo humano, mais ou menos? Vamos colocar 36? Eu estou perguntando isso para ver qual termômetro aparentemente está mais preciso. Se for do Celsius, do 0 ao 36,5 tem 36 partições. Aqui está do 7,5 ao 22,5, está dando 15 partições. Do Celsius ainda está com mais divisões, né? E outra coisa que esse termômetro parece apresentar problemas, muito número com vírgula, né? Sabe o que o Celsius fez? Ele falou assim, cara, eu vou criar a minha escala. Eu vou pegar esses mesmos pontos fixos. Só que eu vou multiplicá-los por 4. Porque multiplicando por 4, o que eu faço? Eu multiplicando ele por 4, eu elimino as vírgulas, né? Porque multiplicando por 4, aqui vai para quanto? Quanto que dá 4 vezes 7,5? Quanto que dá 4 vezes 7,5? 30. Tudo bem? 30. 30 graus é 30. Depois eu coloco. Quanto que dá 22 vezes 4? 22,5 vezes 4? 22,5 vezes 4? Deixa eu ver se é 22 mesmo. 90, né? 2,5 vezes 4, 90. Paga de ser burro. 90. Por 2 resolveria o problema. Só que se eu multiplico por 2, a escala não fica tão mais dividida. Porque agora, olha só, do 30 para o 90 tem quantas subdivisões? 60. Você já melhorou muito. Só que o Fahrenheit não estava satisfeito. Olha só, do 30 para o 90, entre quem e quem? Entre a temperatura do gelo fundente e a temperatura do corpo. Tudo bem? Tem quantas subdivisões? 60. É legal que tenha 60? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Não, tenho certeza que vocês estão entendendo. Mas por que não é legal que seja 60? Divide por 2. Quanto? 30. Divide por 2. Divide por 2. 7,5. Você caiu muito rápido em número com vírgula. Então é legal que essa subdivisão tenha 64 ao invés de 60. Quer ver? 64 dividido por 2. 32. Dividido por 2. Dividido por 2. 8. Dividido por 2. Dividido por 2. Dividido por 2. Só agora vai cair na temperatura com vírgula. Então o Fahrenheit falou assim, cara, tá legal, mas pode ficar melhor. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu colocar 60 divisões, vamos colocar 64. Então ele fez o seguinte, ele colocou aqui como sendo 32, e agora sim eu vou colocar 32 graus Fahrenheit, e aqui ele colocou 96 graus Fahrenheit. Certo? Então, a temperatura que ele colocou foi o seguinte, olha. Entenderam o esquema que ele fez? Ele pegou um termômetro do Ole Homer, tá? Que a escala era do 7,5, temperatura do gelo fundente, a temperatura do corpo humano, que era 22,5. Não queria trabalhar com vírgula, multiplicou por 4 para ter bastante variação. Ficou com uma escala que na escala Celsius a variação é 36, na dele era 60. Só que aí ele quis ampliar isso para 64 para ficar mais fácil de ficar dividindo. Tudo bem? Ok? E aí ele criou a escala Fahrenheit. Então, na escala Fahrenheit, agora eu vou colocar uma equivalência entre escala Celsius e escala Fahrenheit. Tudo bem? Então, na escala Celsius, eu tenho que 0 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? 32. E na escala Celsius,
100 graus Celsius, agora eu não vou contar isso aqui para vocês, vão equivaler a 212 graus Fahrenheit. Tudo bem? Perceba que se você quiser fazer uma regra, se você quiser fazer uma conversão de graus Celsius para grau Fahrenheit, não faz sentido aplicar a regra de 3. Por que não faz sentido aplicar a regra de 3? Porque você ia colocar assim, ó, 0 equivale a quanto? 0 Celsius equivale a quanto? 32. 10 graus Celsius equivale a x. Qualquer x vai dar 0. Isso significa que as escalas termométricas, elas não são diretamente proporcionais. Se você não pode usar a regra de 3, elas não são diretamente proporcionais. Mas tem uma coisa que é diretamente proporcional: a taxa de variação. Vem comigo. Quanto é que variou em graus Celsius? 100. Então, uma variação de 100 graus Celsius equivale a uma variação de quantos Fahrenheit? 180. Então, essa é a regra de 3 a ser feita. Cada 1 grau Celsius que eu variar, equivale a quanto? 1,8 Fahrenheit. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Eu estou com a temperatura de 36 graus Celsius. 36 graus Celsius. Vamos calcular quanto isso equivale na escala Fahrenheit? Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver, peraí. Que temperatura que eu estou? Não, vamos começar mais fácil? Vamos começar com 10 graus Celsius? Eu não vou falar que eu estou com a temperatura de 10 graus Celsius, senão eu já estou morto. Tudo bem? Mas vamos falar assim que você, Ana Júlia, acabou de ganhar uma bolsa, você vai estudar na Universidade de Minsk, na Rússia. Certo? Na Rússia, quando faz 10 graus, o povo sai sem camisa e vai curtir uma praia. Certo? Na cidade de Minsk. É um grande centro de estudo de física, tá? Não sei agora com a guerra, mas a cidade de Minsk. Lá está 10 graus Celsius. Porém, os termômetros lá, vamos imaginar que eles só são graduados em Fahrenheit. Quanto é que vai estar marcando? Presta atenção na minha pergunta. E eu quero que vocês façam de cabeça, tá? 10 graus Celsius equivalem a quantos Fahrenheit? Vamos pensar em variação. Pensar em variação. Não é 18. De 0 graus Celsius a 10 graus Celsius, quanto variou em graus Celsius? 10. De 0 graus Celsius a 10 graus Celsius, quanto variou em Fahrenheit? 18. Variou 18, mas não é 18 Fahrenheit. Somar, perdão. Tudo bem? Então, a variação de 10 graus Celsius equivale a variar 18 Fahrenheit. Mas eu estou partindo de 0 graus Celsius. Se eu estou partindo de 0 graus Celsius, eu estou partindo de quanto Fahrenheit? 32. E quantos Fahrenheit que eu variei? 18. Quanto que dá 32 mais 18? 50. Então, 10 graus Celsius equivalem a quanto? 50 Fahrenheit. Não é fácil fazer de cabeça. Mas vamos tentar mais um pouco? Vamos tentar só mais um pouquinho, sim? 36 graus Celsius. Respira. De 0 graus Celsius a 36 graus Celsius. Variou 36 graus Celsius. Isso equivale a uma variação de quantos Fahrenheit? Não, vamos pegar 35, que eu acho que é mais fácil. De 0 graus Celsius a 35 graus Celsius. Variou 35 graus Celsius. Isso equivale a uma variação de quantos Fahrenheit? Não precisa falar o resultado, só me fala que conta que você tem que fazer. 35 vezes 1,8. Eu vou fazer essa conta de cabeça. 35 vezes 2. Quanto que é 35 vezes 2? 70. 70 tira 7. 63. Então variou 63. Já fiz a conta. Como que eu fiz? A conta a ser feita é 1,8 vezes 35, certo? Certo? 1,8 eu fiz desse jeito. 2 menos 0,2 vezes 35. 2 vezes 35, 70. 0,2 vezes 35, 7. 70 menos 7, 63.
Faça todos os exercícios do livro que eu acabei de publicar, que você vai pensar nisso rapidamente. Certo? Então, peraí. Então, quanto que variou? 63 Fahrenheit. Então, se eu sair do 0 ao 35 graus Celsius, eu variei 63 Fahrenheit. Então, eu estou saindo de quanto? 32 mais 63. Quanto que dá? 95. Lindo ou não é lindo? João, confessa. Pode falar. Tá fácil fazer desse jeito que eu estou explicando? Não, fala a verdade, João. Cara, quando eu falar as coisas e não tiver fácil, fala, professor, não tá fácil. Pode falar. Não tá fácil. Então vamos tentar deixar mais fácil. Tudo bem? Vamos ajudar o nosso amigo João. Só que eu não quero que vocês memorizem isso, tá? Não, eu quero assim, eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês memorizem isso daqui apenas como uma regrinha a ser decorada. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Você vai fazer da seguinte forma, ó. Como é que a gente vai converter? E o que eu vou ensinar aqui, ele vale para conversão entre qualquer escala, desde que elas sejam lineares. Por que eu estou falando que as escalas sejam lineares? Que a variação em uma tenha um correspondente na variação em outra. Tudo bem? Por falar em variação, meu Deus do céu, cara. Estão achando que eles estão dando aula para pinguim aqui, né? Cara, sem contar. Olha, sabe quanto está a temperatura? 21. 21 graus Celsius. Quantos Fahrenheit? Gente, é a hora de vocês falar. Vamos calcular. Vou perguntar de novo. Sabe quanto estava a temperatura? 21 graus Celsius. Quantos Fahrenheit? Gente, nem eu mandando. 69,8? Ô, Fabrício, fez a conta bem, hein? Vamos ver se o Fabricião tá certo? Vamos seguir a ideia do nosso amigo Fabrício. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um termômetro aqui. Esse termômetro está graduado na escala Celsius. E você sabe uma relação desse termômetro com a escala Fahrenheit. Você sabe. Você sabe, por exemplo, que 0 graus Celsius é equivalente a quanto? 32 graus Fahrenheit. Você também sabe que 100 graus Celsius corresponde a quanto? 212 graus Fahrenheit. Qual é a nossa dúvida? Eu estou aqui. 21 graus Celsius. 21 graus Celsius corresponde a quantos graus Fahrenheit? Vamos fazer a conta. Eu sei que as variações são diretamente proporcionais, não sei? Então, olha o que eu sei. Eu vou pegar primeiro, ó, daqui até aqui. Quanto foi a variação em graus Celsius? Quanto? 100. Então, olha só. Uma variação de 100 graus Celsius é equivalente a essa variação em grau Fahrenheit. Então, uma variação em 100 graus Celsius equivale a variar quantos graus Fahrenheit? 180. De acordo? Então, 100 graus Celsius equivale a variar 100 graus Fahrenheit. Mas está 180. Tudo bem? Certo, Maria? Maria, e essa variação aqui são quantos graus Celsius? 21 graus Celsius. Variar 21 graus Celsius equivale a variar quantos graus Fahrenheit? Agora eu posso pôr um X ali. Tudo bem? Porque a variação entre as duas escalas é diretamente proporcional. Tudo bem, João? Só que eu quero simplificar, eu não preciso pôr o X. Eu sei que essa variação equivale a essa.
E quanto que é essa segunda variação? TF menos 32 graus Fahrenheit. Entendido? Vamos fazer? Quanto é que vai ficar? Só fazer a multiplicação, né? 100 que multiplica TF menos 32. 100 que multiplica TF menos 32 é igual a 180 vezes 21. De acordo? Certo, João? Né? Espera aí, deixa eu usar aqui. Então depois não aparece no vídeo. Eu vou fazer aqui, ó. Essas contas são fáceis. Vamos lá. 100 que multiplica TF menos 32 é igual a quanto? Não, mas vamos colocar passo a passo. Ó. 21 vezes 180, que o Fabrício está fazendo de cabeça ali, porque ele está fazendo 20 vezes 180, que está dando 3.600, mais 180, 3.780. Tudo bem? Só que eu acho que eu sou mais esperto que o Fabrício. Sabe por que eu acho que eu sou mais esperto que você, Fabrício? Porque eu estou dando uma olhada que eu vou dividir por 10 dos dois lados antes de fazer as contas. Certo? Se eu dividir por 10 do lado de cá, esse zero morre. Se eu dividir por 10 do lado de lá, esse zero morre. Tudo bem? Vou fazer mais uma coisa que não é muito esperta, tá? É melhor fazer a conta do jeito que tá, mas eu vou fazer agora só porque eu quero enxergar aquilo que a gente fazia de cabeça. Eu vou dividir por 10 dos dois lados de novo. Quando eu divido por 10 desse lado, zero. Quando eu divido por 10 do outro, aqui aparece 1,8. E olha o que eu estou querendo dizer. Cada variação em 1 grau Celsius equivale a uma variação de quanto? 1,8. Mas variou quantos graus Celsius? 21. Então, variou quantos Fahrenheit? 21 vezes 1,8. 37,8. Tudo bem? Essa é a variação em Fahrenheit. Olha só, a variação em Fahrenheit é isso. Temperatura final em Fahrenheit menos a inicial. E quanto que foi? 37,8. Portanto, a temperatura final em Fahrenheit vai ser equivalente a 69,8 graus Fahrenheit. De acordo? Entendido, Jaiane? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Pelo amor de Deus. Não é necessário decorar a fórmula de transição de graus Celsius para Fahrenheit. Mais do que não ser necessário, vai ser completamente inócuo vocês fazerem isso. Se eu for cobrar alguma coisa, eu vou criar uma escala nova. Não vou trabalhar com Celsius Fahrenheit. Eu vou inventar uma escala e você tem que fazer a conversão nessa escala. Tá certo? Mas eu vou apresentar a equação, porque alguns livros apresentam. Vamos colocar aqui a temperatura em graus Celsius. Um TC. E vamos montar a regra de 3. Montar a regra de 3. Quanto que variou? 100 graus Celsius. Variar 100 graus Celsius equivale a variar 180 graus Fahrenheit. Tudo bem? Daqui para cá, quanto variou em graus Celsius? TC, que é a temperatura em graus Celsius menos ela. TC. TC. E no outro, quanto variou? TF menos 32. Pronto. Só fazer a conversão agora, olha só. Fazer passo a passo aqui de novo, sem problema nenhum. Como é que vai ficar? 180
vezes TC é igual a quanto? 100 que multiplica TF menos 32. Coloquei nessa outra ordem de propósito. Vou fazer de novo aquela continha. Vou dividir desse lado por 100. O que eu tenho que fazer do outro? Dividir por 100. Quando eu divido desse lado por 100, aqui fica 1,8 TC. Quando eu divido do outro lado por 100, o que significa? Quanto que vai dar isso? TF menos 32. Certo? Tudo bem? Então, do zero, partindo do 0 graus Celsius, a variação de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1,8 Fahrenheit. Só que, como eu parti do 0 graus Celsius, Fahrenheit eu tenho que ter partido do 32. Como que os livros fazem normalmente? Pega 1,8. Ninguém gosta de trabalhar com vírgula, né? Porque número que eu posso multiplicar para assumir a vírgula? Por 5. Certo? Só que se eu multiplicar em cima por 5, para não alterar a fração, o que eu tenho que fazer embaixo? Multiplicar por 5 também. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou multiplicar em cima por 5. Multiplicar embaixo por 5 é a mesma coisa que dividir por 5. Tudo bem? 5 vezes 1,8? 9. 9 TC sobre 5 é igual a TF menos 32. Tudo bem? Para encerrar, deixa eu contar uma passagem que aconteceu com um colega meu, cara muito genial, de Ilha Solteira. Esse cara acabou se envolvendo com a moça, é casado com ele, a moça era uma moça mais simples, não tinha estudo, e ele acabou engravidando ela, só que ele conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, com um neném novinho. Tá? O neném, lá nos Estados Unidos, os termômetros são graduados em Fahrenheit. A mulher começou a desconfiar que o neném estava com febre. Colocou o termômetro no neném. Temperatura do neném, deixa eu ver, 63, 32, deu 95. Ela ligou eu estou fazendo as contas aqui, tá? Eu lembro do caso, mas eu não lembro dos detalhes. Com 95, ela entrou em desespero. Ligou para tudo quanto é coisa, o 911 nos Estados Unidos, que o filho dela estava morrendo. Que estava batendo 95. Ligou para os pais aqui, e todo mundo apavorado. E o pior, o neném estava com 95, mas ela não conseguia perceber que ele estava quente. Estava uma febre nova. Calcula aí para mim. Quanto que era a temperatura do neném? Lá o termômetro era graduado em Fahrenheit. Certo? Faz a conta aqui, ó. 95 menos 32. 63. 63. Passa o 9 dividindo. 63 dividido por 9. 7. Passa o 5 multiplicando. 35. O neném estava morrendo. Não, no mais próximo ele estava de hipotermia do que de morrer de febre, né? É um fato curioso. Certo? Significa que vocês não devem casar com mulheres que não entendam da escala Fahrenheit, nem meninas casarem com homens que não entendam da escala Fahrenheit. Certo?